Olá, alunos! Espero que estejam todos bem. Meu nome é José Carlos Figueiredo Júnior, sou professor de Física e hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula sobre circuitos elétricos. Mais especificamente, iremos abordar o tópico de capacitores elétricos. Para isso, quero começar propondo o seguinte questionamento para vocês. Qual que é a finalidade de uma caixa de papelão? Para que serve uma caixa de papelão? Para guardar coisas? Para guardar objetos? Legal. E para que serve um pendrive? Para guardar informação. Para guardar objetos. Não, objetos não, né? Para guardar dados. Legal. Será que é possível aplicar essas ideias do caixa de papelão e do pendrive para circuitos elétricos? Sim, é possível. Nós podemos armazenar energia. E os objetos responsáveis pelo armazenamento de energia em circuitos elétricos são os capacitores. Então, o que é um capacitor? Como é constituído um capacitor? Um capacitor, no nosso caso, nós vamos trabalhar com os capacitores planos. Então, eles são constituídos por duas placas condutoras, feitas de material condutor, e um isolante. Essas placas elas estão afastadas, elas estão isoladas uma da outra, de modo que é possível aplicar uma diferente potencial entre essas duas placas. Cada uma dessas placas, cada uma desses condutores que constituem o capacitor é chamado de armadura. Então, aqui nós temos o exemplo de um capacitor ligado em um circuito elétrico, juntamente com uma resistência e uma lâmpada. Então, esse aqui é o capacitor, nós temos as duas placas que estão carregadas, nós temos a distribuição de cargas ilustrada aqui. Nessa primeira situação, nós temos a nossa bateria carregando o capacitor. Posteriormente, nós desconectamos a bateria do capacitor e conectamos uma lâmpada. Então, aí a corrente flui pela lâmpada, acende ela e o capacitor começa a descarregar. Até o ponto que ele descarrega, a lâmpada apaga. Como visto aqui, as cargas desapareceram das placas. Nos circuitos elétricos, os capacitores são normalmente representados por esse símbolo aqui. Vamos tomar cuidado para não confundir com o símbolo da fonte eletromotriz, da bateria, que são dois risquinhos de tamanho diferente, no caso do capacitor são dois risquinhos de tamanhos iguais. Nós podemos ligar os capacitores em geral de duas maneiras diferentes, em série, quando um capacitor está conectado em seguida do outro, da mesma maneira que nós vimos em resistores. Aqui nós temos o terminal da nossa bateria, o terminal A, o terminal B, e eles estão ligados em sequência. E temos a ligação em paralelo, da mesma forma que nós vimos em resistores também. Nós temos os dois polos dos dois capacitores ligados a um polo da bateria e a mesma coisa do outro lado. Bom, falar de capacitores, nós vamos falar de capacitância. Capacitância é uma grandeza física, é um escalar que é responsável por quantificar a quantidade de carga que um capacitor consegue armazenar em função de uma dada diferente potencial, dividido por uma diferente potencial. Então a capacitância, como está aqui definida, Q por V, quantidade de carga por diferente potencial. A carga é dada em coulombs no sistema internacional, e a diferente potencial, ou tensão, que a gente também chama, é dada em volts, coulomb por volt, farad. Então a unidade de medida da capacitância é o farad. A capacitância também depende da geometria do capacitor, ou seja, da forma dele. No caso de um capacitor plano, ela vai depender da área da placa desse capacitor e vai depender também da distância entre essas duas placas, bem como do isolante que está entre essas duas placas. No caso aqui nosso, um capacitor plano no vácuo, a capacitância ela vai ser proporcional à área da placa e inversamente proporcional à distância entre as placas. Então, ε0, que é a permessividade do vácuo, vezes a área dividido pela distância. Então aqui, ε0 é a permessividade do vácuo, tem o valor de 8,85 × 10 a menos 12 farad por metro, a área é dada em metro quadrado, a distância é dada em metros. E aqui nós temos a ilustração de um capacitor plano. Então, nós temos aqui a nossa fonte eletromotriz,
as duas placas condutoras e nada aqui entre elas, porque no caso nós estamos no vácuo, mas poderia ter algum material isolante no meio delas também. Essas placas estão, lembrar que elas estão separadas. Bom, vamos aplicar esses conceitos que a gente acabou de ver. Então, vamos começar pelo seguinte. Nós temos aqui o problema, que é para calcular o módulo da capacitância, ou seja, o valor da capacitância, para um capacitor de placas paralelas. Essas placas têm uma área de 0,05 metro quadrado e uma distância de 0,5 milímetro, mili 10 a menos 3, né, entre elas. E para considerar o mesmo valor da permissividade do vácuo que nós vimos anteriormente, né, 8,85, 10 a menos 12. Então aqui é direto, né, vamos aplicar a própria definição de capacitância, o valor de capacitância para capacitor plano, que é ε0A sobre D. Basta substituir os valores e nós obteremos o resultado desejado. Questão 2. Nós teremos um capacitor que é capaz de armazenar uma carga elétrica de 2 microcoulombs, micro 10 a menos 6, para uma dada diferente potencial de 1 milivolt, mili 10 a menos 3. Então, para calcular a capacitância desse capacitor. Também, bem tranquilo, direto, capacitância é carga sobre tensão, basta substituir a carga dada, substituir a tensão, e tomar cuidado com as exponenciais, as operações corretas com exponenciação, nós obteremos o resultado desejado também. Bom, vamos para o nosso terceiro exemplo. Para determinar o módulo da carga elétrica armazenada em um capacitor de 0,5 milifarad, quando conectado a uma diferença de potencial de 200 volts. Então aqui nós temos que determinar a carga. Lembrando que capacitância é carga sobre diferente potencial. Aqui então, como a nossa incógnita aqui é a carga, basta que isolemos a carga, substituímos na equação, que vamos obter o resultado desejado. E por fim, vamos ver o nosso último exemplo. Qual que é a tensão que a gente precisa estabelecer nos terminais de um capacitor de 0,5 microfarad para que uma energia de 2, uma carga de 2 nanocoulomb seja armazenada nele. A mesma coisa, o que nós temos que fazer aqui é apenas isolar a variável tensão, substituir os valores e vamos obter o resultado desejado. E por fim, quero deixar uma tarefa para vocês, para que vocês acessem o site do FET, que é uma iniciativa da Universidade do Colorado, que são simulações computacionais, e pedir para a nossa aluna aqui acessar a opção circuito com lâmpada. E aqui nós temos o capacitor, a diferente potencial e uma lâmpada. Aí na casa de vocês vão acessar esse site e aí vocês vão variar o tamanho da placa. Tem aqui o botãozinho para variar o tamanho da placa. Aqui você pode variar a distância e aí vocês vão obter. Aí vão poder verificar a relação de que quando você aumenta a placa e você altera a distância, você vai ter um valor diferente da capacitância. Então é isso. Até a próxima.